Amados, estamos aqui para mais um tempo dedicado a Deus. Na verdade, nós estamos aqui para, unidos, relembrarmos fatos tão tristes da nossa história e, ao mesmo tempo, de uma história tão próxima, momentos tão reais, em que o tema de hoje é para nós orarmos contra a acepção de pessoas. O livro de Tiago, no Novo Testamento da Bíblia, diz assim, lá em Tiago 2, 8, 9. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, estareis pecando e sois redarguidos pela lei como transgressores. Amados, eu pensei e repensei muito em me dirigir a esse assunto, porque nós vivemos tempo e que o Espírito Santo me trouxe à mente, ao meu coração, que racismo, uma dor que silencia. Por que uma dor que silencia? Porque aquele que sofre o racismo, aquele que sofreu e que sofre até hoje, tem muitos motivos para permanecer calado, porque ele sofre acepção de pessoas, ele não é amado, ele é excluído da sociedade. Por isso que se fala que é um problema estrutural, e realmente é, mas é um problema também contra a lei moral de Deus. Ele é um problema contra a nossa conduta como identidade de filhos de Deus, como cristãos, como filhos de Deus. E é uma dor que silencia, porque aquele que sofre, quando ele sente que ele é excluído pela cor, ele se cala, ele se fecha e vai se fechando. Vocês conseguem imaginar uma criança que cresce assim, já sofre racismo onde vai com os pais, onde ele vai, ele sempre vive sob pressão, sob medo, vai para a escola, continua sofrendo, chega a hora de trabalhar, a idade adulta, continua sofrendo e continua calando, continua se calando. Casa, gera filhos e continua sofrendo e continua se calando. E um dia, como pai, ou como mãe, ou como avós, isso começa a criar uma voz. Isso começa a criar uma voz que começa a retumbar, começa a exigir os seus direitos, a exigir o direito de filho de Deus, porque está cansado de sofrer acepção. E muito triste, porque ao longo da história da humanidade, muitos se levantaram contra o preconceito racial e vê-se que hoje, nesses tempos modernos, na pós-modernidade, continuamos presenciando situações tão tristes. E hoje, novamente, essa senhora que sofreu no nosso estado, que as pessoas não são ouvidas. Mas hoje o que me motivou a falar é porque eu senti uma alegria por um momento em que vozes se levantaram. Quando o jogo de Paris Saint-Germain e IBFK entraram pro jogo, iam iniciar, parece que o segundo tempo ali, e um juiz cometeu ato de racismo.
E esses jogadores, em unanimidade, os dois times, como protesto, saíram do campo. Isso me alegra, porque um país de primeiro mundo, eles estão se levantando. Esse preconceito está começando a deixar de ser uma voz que silencia. O nosso país está começando, em casos isolados também, a se pronunciar. Por que, amados? Por que isso me levou? Porque o racismo está no nosso dia a dia. O preconceito racial está diante dos nossos olhos. E eu digo para vocês que eu louvo a Deus pelos meus pais. Meu pai foi um homem de negócios, eu me criei trabalhando junto com ele, eu, mais uma irmã minha, nos criamos, alguns irmãos, sou uma família de 7 irmãos. E nosso pai nunca deixou que nós fôssemos preconceituosos contra as pessoas. Nós morávamos numa cidade muito pequena, ele tinha um comércio em que vinham pessoas do interior. Ele nunca deixava com que nós tratássemos de uma forma diferente os colonizadores da terra, aqueles que produziam alimentos para nós nos alimentar. E aquilo passou a ser tão natural para nós, em que nós tratávamos essas pessoas com maior carinho ainda, maior atenção, maior dedicação. E nós aprendemos dos nossos pais. E também, quanto à cor, mais ainda, nosso pai não admitia. Então isso ele nos passou com tanta sabedoria. E vinham pessoas de todas as cores e de todas as raças, porque era uma cidade em Santa Catarina que estava sendo colonizada por pessoas gaúchas, imigrantes do Rio Grande do Sul, por tantos outros lugares, Então ele nunca permitiu que nós agíssemos assim. E a gente foi crescendo e a gente foi vendo assim que a gente se deparava na escola, em outros lugares, em que pessoas eram preconceituosas. E eu lembro que tinha uma família, eu já testemunhei isso na igreja, em que nós tínhamos uma família que eram muito amigos nossos, as meninas eram nossas colegas de aula, e eles eram morenos. E além de morenos, eles eram evangélicos, eram chamados de uma outra forma, mas eram evangélicos. E, na verdade, nós éramos muito amigos, aprendemos muito ali. E muito oraram para que nós um dia viéssemos a ser cristãos, crentes em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo em Deus Pai, reconhecer Deus como supremo, criador de todas as coisas e de todas as raças, tribos, nações e línguas. O Salmos 86, um dos versículos diz assim, Davi fala assim, todas as nações que o Senhor criou virão e se prostrarão diante de ti. Então nós vemos assim, por que será que Davi falava isso? Porque chegará esse dia em que todas as nações, tribos, raças, cores, virão e se prostrarão diante de Deus. Vai chegar esse dia. E nós vivemos um tempo tão difícil, de tanta carência de amor, de abraços. Tem mães que trabalham em área de saúde, pais, médicos que não conseguem nem mais chegar próximo dos filhos, abraçar, porque estão lá à frente dos hospitais, das áreas de saúde, dos postos, enfim, dos órgãos de saúde, para cuidar da população. Então chegou o momento de repensarmos, porque se nós seguirmos conforme a Escritura fala, a lei real fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Bem fazeis. Então chegou a hora de nós bem fazermos o bem. Amar as pessoas sem acepção.
Mas quando a lei se posiciona porque aconteceu a acepção de pessoas, então o transgressor, ele é redarguido, são redarguidos pela lei como transgressores. Mas ainda há uma força maior que tenta impedir de que haja realmente uma justiça real, conforme a Escritura, a lei real de Deus. Então, amados, por que eu estou falando isso? Porque chegou a hora de nós nos amarmos uns aos outros. Será que aquele ser humano não reagiu de uma forma como um grito por socorro, um grito de basta, um grito que eu preciso ser amado, eu preciso ser entendido, um grito de chega, basta, chega, decepção. E Deus, através do seu Espírito Santo, nos deixou tantas passagens. E numa das mensagens do tempo dedicado a Deus, eu comentei que lá no livro de Deuteronômio 17, capítulo 17, já Moisés falava para que o povo não fizesse acepção de pessoas. Por quê? Porque ali havia reunido tantas pessoas diferentes, mas que não era para ter acepção de pessoas. Passaram-se quantos anos? Desde do livro veio Gênesis, a criação do homem, o Êxodo, quando o povo saiu do Egito, que Deus libertou do Egito, da escravidão. Aí vem o Deuteronômio, vem os profetas, os reis, vem o período de silêncio, 400 anos de silêncio, aí vem Jesus. E nós estamos na pós-modernidade, então vamos rever. Tessalonicenses também fala acepção de pessoas, para não ter e não fazer acepção de pessoas. Então meu apelo, amados, que nós venhamos nos amar mais. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque muitos se levantam a favor dos teus filhos como amor ao próximo verdadeiro. Nos abençoa, Deus, e faz com que realmente haja, Pai, em nome de Jesus, haja amor ao próximo, sem acepção de pessoas. Pai, em nome de Jesus, que nós nos despertamos para o amor, que é um dom de Deus. Porque sem amor é impossível agradar a Deus. O amor é um dom supremo. Então, Pai, nos abençoa, Pai. Que as vozes que ecoam por socorro, de entendimento, de compreensão, de amor, venham a ter uma mesma resposta como esse grupo de jogadores. Dois povos diferentes, jogando. Quantas pessoas diferentes ali, inclusive um brasileiro, jogando hoje à tarde. E se uniram. Eu louvo a Deus pela vida deles e abençoo esses jogadores, abençoo você, em nome de Jesus, que também se levanta a favor dos que são oprimidos, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.